Vamos consagrar o euro missionário que nós colocamos neste copo, que vai ajudar o sustento dos pastores e dos obreiros que trabalham a nível nacional em várias missões e que ajudam desta forma a levar a palavra de Deus a outras pessoas e salvar mais almas para Cristo. É para ele o nosso euro missionário que vamos consagrar este momento. Renovar diariamente as suas forças e ser como estas famílias que dedicam o seu tempo e as suas deslocações a Ti. Em nome do Teu Filho amado, te pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. A Deus damos glória com grande amor, com grande alegria. Vamos ficar todos a cantar o hino número 1 do cantor cristão. A Deus damos glória. Vamos fazer uma oração, não é? Aqui ao Deus. É que eu estava ali aqui a ti, ó Deus, e ela é o Senhor. É uma coisa, não é? Essa coisa. Yeah.
verso 24, e vamos ler o texto até o 31. Vamos ler este texto, os irmãos conseguindo. Eu tenho a versão da tradução de Saraiva. Está bem? Então diz-nos assim o texto. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos pelas mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, mas Ele precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque também dele somos geração. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. E agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus abençoe a sua palavra. Podem sentar-se, irmão. Vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas Deus é o mesmo. E o trabalho com a obra de Deus sempre foi difícil. Vejam Paulo em Atenas quando pregou. E todos nós temos dificuldade muitas das vezes ao falarmos com as pessoas. Eu falo com muita gente que ninguém sabe e muitas vezes têm dificuldades até na palavra de Deus. Mas quem é que escreveu? E todas essas coisas, e nós tentamos realmente falar às pessoas acerca disso. Irmãos, é difícil os tempos, mas sabemos que Deus está sempre connosco. Ele diz que nunca nos abandona. E eu tenho a certeza até que Ele está presente aqui connosco, porque Ele diz, não tiverem 2 ou 3 reunidos no meio dele. E é graças a Ele que nós estamos aqui para realmente cultuarmos o nosso Deus e pedirmos agradecermos tudo aquilo que tem feito por nós e também pedirmos a Ele. Então vamos cantar um corinho que cantávamos antigamente, que é muito difícil. Ele vai e não pode projetar porque ele é pequenino e só tem estas palavras. E dizemos isto porque muitas vezes há pessoas agora, mesmo cá no nosso país, e todas as pessoas que contatamos, que julgam por força podem entrar no reino do céu. Uns através do dinheiro, outros vêm às igrejas ou na igreja, dão alguma coisa para entrar no céu. A Bíblia diz que não pode ser assim, não é assim, que é só através de Cristo, não é? E nós temos isso. E outros tentam à força, como nós vimos agora, naquelas guerras, que dizem que chamam nomes, até arranjam o seu Deus e falam e julgam que podem entrar e matando os outros quando o Senhor diz, e o pastor tem entregado agora sobre os mandamentos, não matarás, mas ama o teu próximo, ama-se uns aos outros, não é? Que era isso, os homens vivessem em amor uns com os outros, éramos felizes todos nesse ponto. Mas vamos vivendo nós, como entre nós, os crentes, não possamos falhar uns aos outros, com aquilo que podemos, com as nossas orações, tudo. Temos muitas armas para trabalhar aqui neste mundo. A oração, a palavra de Deus, etc. Então vamos cantar um corinho que diz só assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos podem só mais ou menos isto, não é só nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tá bom? Então vamos cantar com alguém este corinho. É difícil dizer, mas quando eu começar a cantar, vão lá, não é? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, nem por força.
Em Zacarias 4:6, este texto que eu cantamos diz precisamente isso, nem por força, nem por violência, mas pelo livro, meus filhos, Zacarias 4:6. Então nós vamos cantar agora o hino 455 do cantor cristão, está bem? Nós vivemos neste mundo numa guerra espiritual. Não pensem que é russos contra ucranianos, que é coisa. Satanás está a fazer a sua obra. Os homens vão atrás dele porque ele prometeu ao Senhor Jesus Cristo: tudo isto vos darei se vos adorar. Mentiroso. Ele mudou. O Senhor do mundo é Deus, não é Satanás. E então nós estamos a viver numa guerra espiritual contra Satanás. Paulo diz isso, a palavra de Deus diz isso. Nós sabemos, eu só queria dizer só isto, irmão. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos o trabalho diabólico. Se os irmãos fizerem um estudo, e o trabalho terrível que Satanás está a fazer no mundo. Entretanto, também nós sabemos pela palavra de Deus, Gênesis, capítulo 1, Apocalipse 22, 21, que diz: há ali o amor de Deus desde o princípio ao fim. Deus está com as suas bênçãos para cada um de nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, diz o Senhor. Então vamos cantar a segunda estrofe.
pastores, faz favor. Não há pastor. Bom dia, irmãos. É bom estarmos unidos na casa do Senhor para louvarmos e adorarmos o Senhor nosso Deus. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 26, e vamos pensar na ceia. E o tema da reflexão é justamente esse, a ceia. Mateus capítulo 26, versículo 17 ao versículo 30. É um texto que todos nós conhecemos, mas é um texto que precisamos sempre passar e voltar por ele, para que a Escritura ela seja bem clara nas nossas vidas. Então vamos lá, leitura. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa e com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: o que mexe comigo a mão do prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui, o fim. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E ela nos relata essa narrativa, o momento em que Tu estás à volta da mesa com os discípulos, celebrando a Páscoa, instituindo a ceia e declarando todo o Teu amor para conosco. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender o texto. Senhor, que dá-nos a capacidade de aplicar essa palavra nas nossas vidas e viver conforme Tu nos ensinas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ceia é sempre um desafio. Olharmos para essa mesa e pensar o que nós estamos celebrando. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos procurar chegar na Jerusalém de Jesus. Naqueles dias, a cidade estava apinhada de gente. Jesus provocava um alvoroço. Momentos antes, ele havia curado um homem que era cego de nascença. Isso gerou a confusão. As pessoas ficaram confusas. Nós percebemos essa narrativa em João. Depois ele purifica o templo.
A cidade está lotada de gente. O clima em Jerusalém é de tensão, porque as pessoas, os líderes religiosos, já haviam decidido matar Jesus. Entretanto, ele vai celebrar sua última Páscoa com os seus discípulos. E nessa última Páscoa, Jesus institui a ceia, que nós vamos celebrar aqui. Mas quando nós olhamos para o texto, no contexto, alguns detalhes particulares que nos chamam a atenção. Primeira coisa que chama a atenção quando olhamos o texto é que é anunciado que um dos presentes irá trair o mestre. Ou seja, nós podemos, na nossa caminhada com Cristo, trair. Na nossa caminhada com Cristo, nós podemos estar muito próximo dele, fazendo muitas coisas, e podemos trair o nosso mestre. Podemos apenas ser ativistas sem ter nada com ele. A segunda realidade, quando nós olhamos para o texto, é que essa celebração acontece num momento de tristeza. Vejam o versículo 22. E eles, entristecendo-se muito. Quando nós olhamos os textos correlatos, Marcos 14, 19, também diz isso. Então, a ceia ela é envolta nesse misto da celebração da Páscoa, em olhar toda a manifestação e o agir de Deus na história, mas também é um momento de tristeza, em questionando: será que sou eu que vou trair o mestre? Será que sou eu que vou falhar? Um terceiro aspecto muito interessante, não está aqui no texto de Mateus, é que depois da instituição da ceia, há uma discussão entre os apóstolos, entre os discípulos. E a discussão do poder. Nós gostamos de poder. Nós gostamos de mandar. Luiz Fernando Veríssimo, um escritor brasileiro e comediante, ele diz o seguinte: democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. A verdade é que há uma tensão de poder. E quando nós olhamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24, a discussão que surgiu entre eles, a tensão é: quem é o maior de nós? Quem é o mais importante? E aí Jesus vai dizer assim: olha, é aquele que serve. Aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. E por último, dentro desse contexto, nós vamos perceber no Evangelho de João, capítulo 13, se nós olharmos os primeiros 5 versículos, nós vamos perceber a última realidade, detalhe que o texto diz, é que Jesus lava os pés dos seus discípulos, mostrando que esse é um momento de muita humildade. Agora, tendo tudo isso em mente, esse contexto, quando nós olhamos para essa realidade aqui, quando nós pensamos na ceia, o que nós aprendemos? E hoje eu vou fugir do padrão batista de 3 pontos. Vou falar só um. Aí no próximo mês eu talvez eu fale 4. Primeira coisa que nós aprendemos é que a ceia, ela nos ensina que nós fomos reconciliados com Deus. Toda a iniciativa é de Deus. Agora, se nós falamos de reconciliação, implica dizer que nós estávamos de relações cortadas com Deus. E o resultado disso é uma palavra que nós não falamos hoje em dia, porque temos medo de ferir as pessoas. É o pecado. O pecado nos separou de Deus.
E a Escritura diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso Deus tomou essa atitude. Ele veio ao nosso encontro para nos reconciliar. A iniciativa é dele. Não somos nós, mas o que ele reconciliou? Quem ele reconciliou? Paulo nos responde. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu coloquei 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios. A gente às vezes se engana, os dedos atrapalham a gente. Mas 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, ele diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Notem, ele estava reconciliando o cosmos. O mundo aqui é cosmos. Não é só eu e tu, era a criação toda, que a criação sofreu com o pecado. E ela está sendo reconciliada com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E ele diz assim: agora, se eu participo desse momento, se eu digo que sou cristão, eu não posso estar de costas viradas para ninguém, porque eu recebi o ministério da reconciliação. Uma das grandes características que demonstram que eu sou filho de Deus é que eu seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essa reconciliação, ela é para toda a criação, não é só para a humanidade. Vejam, Paulo desenvolve isso de modo profundo nas suas cartas. Mas na carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse em Jesus, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, veja, como as que estão na terra. Tudo se reconciliou através desse momento. Jesus está dizendo, quando nós participamos desse momento, não há inimizade, céu e terra estão unidos, estão em comunhão, estão pacificados. E isso acontece por causa do amor de Deus. A reconciliação, ela é fruto do amor de Deus. O texto que todos nós conhecemos, mas desconhecemos no versículo 17, é João 3,16. Aí todos nós sabemos, mas o 17 nós geralmente não memorizamos. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós já estávamos condenados, mas por seu amor ele vem e nos reconcilia consigo mesmo. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco. Vocês já pediram prova de amor de alguém? Prova o teu amor para comigo. Prova que tu me amas. Aí Deus diz assim: eu provo. E Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada que nos fizesse agradar a Deus.
Mas Ele nos ama. E porque Ele ama, Ele se entrega. Amor não é, na Bíblia, não é sentimento. Tem sentimento, mas amor é atitude. Uma atitude em prol do outro, uma atitude benéfica em relação ao outro. É através dela, da reconciliação, que nós podemos ter paz com Deus, que nós podemos ser justificados, nós podemos ser absolvidos. E aí tem uma relação, e eu fico com medo de falar nisso, porque tem aqui o pessoal das leis, né? Forense, que nos diz que não há condenação para nós. Pense num tribunal, num julgamento, e aí diz assim: você está absolvido. E você está absolvido porque Deus tomou uma atitude em seu favor. Romanos 5,8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fomos absolvidos. E por que fomos absolvidos? Porque nós fomos justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, quando nós olhamos para esse momento, quando nós participamos desse momento, ele nos ensina que nós estamos reconciliados com Deus e uns com os outros. Se não estamos reconciliados uns com os outros, devemos rever a nossa vida, porque esse não é o ensinamento bíblico. Ele diz assim: nós precisamos estar em paz, pacificados uns com os outros. A segunda lição que o texto diz é que a ceia, ela ensina que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Vamos recordar o contexto. Ela surge na celebração da Páscoa. Páscoa significa cobrir, passar por cima. E da mesma maneira que lá no Êxodo, na instituição da Páscoa, quando um cordeiro foi morto e o sangue passado nos umbrais das portas e passado em cima, para que na casa dos judeus, daqueles onde houvesse aquele sangue, os primogênitos não fossem mortos, a Escritura diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo nos protege, nos dá vida. E quando nós estamos em Cristo e somos de Cristo, nada nem ninguém pode nos destruir. Aí você também diz assim: mas nós não vamos passar por aflições que passamos. Nós não somos afligidos, somos. Nós muitas vezes não somos maltratados, perseguidos, somos. Mas nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo, quando faz o seu cântico da vitória, em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39, ele começa com uma pergunta. E as pessoas dizem que esse era um cântico da igreja primitiva. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não somos nós que nos justificamos, mas é Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vejam, Jesus até hoje está intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito:
por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam, nada. Nós estamos guardados e protegidos por Deus. O Senhor protege e nos faz seguir em segurança. A carta de Judas é muito bonita. E se nós tivermos o cuidado de olhar para Judas, o seu penúltimo versículo, ele tem uma frase fantástica. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aqui ele fala de proteção, de cuidado. Nota, ele fala de tropeço. A imagem de Judas é ele olhando para um cavalo. Naquela época, o cavalo, quando às vezes tropeçava, partia a perna e não prestava para mais nada, a não ser ser sacrificado. E ele diz assim: olha, Deus vai te proteger para que tu não sejas destruído, para que tu não sejas quebrado, para que tu não tropeces. Mas é Ele que faz isso, é Ele quem nos guarda. E quando nós olhamos a ceia, ela nos ensina isso. A ceia, ela nos fala do amor de Deus, de como Ele nos guarda e como Ele nos protege. Os irmãos já atentaram para o que diz o salmista? Vejam, Salmo, e esse nós também gostamos de citar, né? Aquele salmo que nós gostamos muito, mas vamos começar pelo 90. Senhor, tem sido o nosso refúgio, de geração em geração. Você é o nosso esconderijo. Eu vou ali me refugiar em Ti, porque em Ti há acolhimento, a segurança, a proteção. E no Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então ele está dizendo assim: eu aqui estou na minha fortaleza. Os irmãos, Portugal tem muitos castelos. Os irmãos já foram aos castelos? Já viram a fortaleza, o último ponto? Eu recomendo ir ao castelo de Penela. Quando nós subimos ao último ponto, é quase que impenetrável aquela fortaleza. O salmista está dizendo assim: olha, Deus é assim. Quando nós nos refugiamos nele, nós estamos seguros e nele nós podemos confiar. Que nada nem ninguém vai nos destruir. Nem nós mesmos. Nem nós mesmos. Nós estamos celebrando a ceia. Nós estamos olhando para ela e vendo a manifestação da graça de Deus. E com ela nós aprendemos que nós somos justificados por Deus. E com ela nós aprendemos que nós somos protegidos por Deus. Que nós estamos vivendo uma relação de conciliação, fomos reconciliados. Mas é isso que nós vivemos. Às vezes há tantas querelas no nosso meio. Às vezes vivemos brigados uns com os outros por coisas tão banais. Tão banais. E Deus diz assim: olha,
seja pacificador. Eu dei um ministério para você. É o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério que ele exerceu. Vejam, ele exerceu a reconciliação. E ele diz assim: agora eu estou passando o bastão para você. Você vai fazer aquilo que eu fiz. Você vai reconciliar as pessoas umas com as outras e comigo, através do agir do Espírito Santo. Sabe que nós temos essa dimensão? Quem participa da ceia, bom, a Escritura diz que aqueles que discernem o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, aqueles que avaliam a sua vida e dizem assim: não há nada em mim que me faça ser apto a participar dessa mesa, a não ser a graça de Jesus. A não ser a graça de Jesus. Agora preciso ter cuidado, porque se eu não consigo discernir isso, se eu não consigo discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, a Escritura diz assim: eu como e bebo para mim condenação. Então nós precisamos estar conscientes que esse é um momento muito sério. Mas ele nos fala da intervenção histórica do nosso Deus. Vamos partir para a ceia, então. Vou pedir à irmã Fernanda. Nós vamos, antes de cantar o hino, acho que a Zélia já tem, o 92. Eu não sei qual dos diáconos vai estar aqui hoje. Está todo mundo pedindo por lá, assim. É a Gláucia. E o texto diz que nesse momento em que havia esse misto de tristeza, havia essa pairava dúvida sobre a traição, Jesus ele vai instituir a sua ceia e ele vai começar com gratidão. Ele vai começar com oração, dando graças ao Pai. Então é isso que nós vamos fazer, não é? Vamos orar, agradecendo a esse momento. Vou pedir que a Cláudia nos dirija a Deus nessa palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por mais um dia de vida que nos estás a conceder. Obrigado, Pai, porque tu cuidas, tu amas, tu nos guias diariamente, tu nos sustentas. Obrigado, Pai, porque o teu amor é incondicional, mesmo quando nós não merecemos. Obrigado, Pai, porque deste o teu Filho para que um dia pudéssemos ter acesso a ti, Senhor, e para que pudéssemos ser considerados teus filhos. Obrigado, Pai, por tudo que fazes nas nossas vidas diariamente. E só tu és santo, só tu és digno e só tu mereces o nosso louvor e adoração. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito nas nossas vidas e o que ainda vais fazer. Em nome de Jesus, tu pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então nós vamos cantar o hino de número 92.
texto diz que o Senhor, na noite que ele foi traído, em que ele celebra a sua última Páscoa, ele institui a ceia, e que ele toma um pão, abençoa, parte, distribui aos discípulos e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde ele nos reconcilia consigo e uns com os outros. E em memória dele, comamos. O texto segue dizendo que ele depois pegou um cálice e também agradeceu, e diz que esse cálice é o Novo Testamento, é a aliança que ele assume conosco no seu sangue. Ele diz que nós devemos beber dele todos, porque todos fomos remidos pelo seu sacrifício. Por isso, em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Vamos cantar apenas a última estrofe, enquanto os cálices são recolhidos. Enquanto a Glócia termina de recolher os cálices, e vamos ficar ouvindo a irmã Fernanda tocando e refletindo aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos, porque na cruz tu morrestes por nós. Te agradecemos porque na cruz tu pagaste o preço pelas nossas vidas. Te agradecemos porque na cruz tu estavas nos reconciliando com o Pai, contigo e uns com os outros. Te agradecemos pelo perdão. Te agradecemos, Senhor, porque na cruz nós somos justificados e absolvidos por Ti. Muito obrigado. Queremos pedir que Tu nos despeças em paz para os nossos lares. Que o amor, a graça, a comunhão e a consolação do Deus Trino esteja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar.